Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Estão felizes? Glória a Deus. Aleluia. Diz aí pro seu irmão que está do seu lado. Que bom que você veio, missionário. Todos aqui são missionários do Senhor. Aleluia. O culto nada mais é do que o encontro de missionários. A gente faz a obra a semana inteira, chega aqui, a gente quer testemunhar, a gente quer falar do que Deus fez a semana inteira. A gente está em constante missão, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Desde já agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Zé Fernando, nosso querido pastor presidente deste ministério, que tanto nos ensina e nos inspira a fazer a obra do Senhor. Também sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Alessandro, que é um pai para mim, que eu tenho um carinho muito grande e que eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Também por todos esses obreiros que estão à minha retaguarda, me dando apoio, me ensinando também, me ajudando a cada dia mais. E também sou grato a Deus pela minha linda esposa, que tem sempre me apoiado, me ajudado. E um obreiro não faz uma obra sozinho. E a esposa é aquela que está ali sempre para ajudar, apoiar. E eu sou muito grato a Deus porque Deus me deu uma esposa virtuosa que tem feito isso. Que tem me apoiado, tem me ajudado muito nessa jornada. Amém? Juízes, no capítulo 6, no verso 14. Aleluia. Diz assim: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Poderia sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é um culto de missão. E, particularmente, eu considero um culto de missão um culto de capacitação. Um culto onde nós somos incentivados e fortalecidos no Senhor a fazer ainda mais a obra do Senhor. Como a gente já comentou no começo, todos aqui são missionários. Não tem exceção. Missão é algo que está entrelaçado com o Evangelho de Cristo. Não há Evangelho sem missão. Porque o nosso próprio Jesus foi o primeiro missionário que deixou a sua glória e veio à terra e viveu entre nós e morreu por nós. Ou seja, ele saiu do céu, veio à terra fazer uma missão. Mas nós sabemos disso. Acredito que todos aqui conhecem, né, essa questão que Jesus nos salvou. E na Bíblia a gente vê também vários exemplos de pessoas que foram usados por Deus como missionários. Mas nessa noite eu quero falar sobre nós, os missionários dessa geração, os missionários deste tempo. Porque, irmãos, nós somos a geração que nós cremos nisso, que somos a geração do arrebatamento. Nós clamamos para que vidas sejam alcançadas, nós clamamos para que vidas sejam tocadas, porque nós cremos que Deus não irá arrebatar uma igreja raquítica, mas nós cremos que Deus irá arrebatar uma igreja forte, cheia de almas. Essa é a nossa esperança. A palavra que nós lemos hoje fala de Gideão, um homem valente, um homem corajoso, um homem sábio, um homem inteligente, mas que foi chamado pelo Senhor para fazer uma grande obra. Se a gente for fazer um breve resumo aqui, a gente vai ver que aqui no contexto de Juízes, o povo de Israel, mais uma vez, faz algo que não agradava a Deus. Começou a adorar outros ídolos, começou a praticar idolatria, e o Senhor, como forma de trazer o arrependimento, de uma maneira de trazer o povo de volta para Ele, permite que o povo de Midian, os midianitas, dominasse o povo de Israel. E aí os midianitas, eles começam a saquear as suas plantações. Não somente isso, eles começam a destruir as plantações. Ser roubado já é ruim. Agora, ter o seu trabalho destruído é pior ainda. Imagina você trabalhar o mês inteiro, você pegou seu salário e ele sumiu. Se você foi roubado, você sabe, alguém levou. Mas se ele sumiu do nada, seu trabalho inteiro foi jogado no lixo. Tudo aquilo que você fez, e a gente estava aqui no exemplo, aqui eu estou dando um salário, mas aqui às vezes era 6 meses, às vezes dependendo do que era plantado, era quase 1 ano para ter a colheita. Imagina você esperando a colheita, e quando chegava o dia de fazer a colheita, os midianitas vinham e destruíam
destruíam tudo. Tacavam fogo, faziam alguma coisa que destruía aquela plantação. Nesse cenário todo, onde o povo está ali sofrendo, e a Bíblia vai falar que o povo começa a clamar a Deus. É interessante porque normalmente é no momento de angústia que o povo clama. Né? As pessoas muitas vezes não esperam tá tudo bem para buscar Deus. Normalmente eles esperam que o negócio aperte para buscar Deus. E aí apertou para o povo de Israel e eles clamam a Deus por uma ajuda. E nesse momento o Senhor vai e repreende o povo. Fala, vocês estão vendo isso por culpa de vocês. Vocês plantaram isso. Vocês estão colhendo o fruto do seu trabalho. Porque vocês se afastaram de mim. Vocês largaram a minha palavra, vocês largaram aquilo que eu ensinei e agora estão vendo seus próprios caminhos. Mas, irmãos, em meio à repreensão, em meio à correção, Deus sempre tem misericórdia. Por quê? Porque nessa mesma situação, nesse mesmo momento que o povo já está clamando por ajuda, Deus encontra Gideão. E é interessante que Gideão, como eu falei, ele é um homem muito inteligente. Gideão, ele era sábio, porque ele estava fazendo algo no momento que ninguém esperava. Quando você olha para Gideão, você entende que ele tinha várias qualidades, mas o mais importante é que ele ouvia a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, irmãos, é a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida. É a coisa mais importante. Porque ouvir a voz de Deus nos traz arrependimento, nos traz esperança, nos traz direção e nos traz estratégia. É quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus que eu primeiro reconheço os meus erros. Como a palavra de Deus fala, eu olho onde eu caí e me levanto. Eu chego até Deus e falo, Deus me perdoa porque eu errei nessa área, eu errei nesse ponto. O arrependimento. Mas tudo isso vem ao ouvir a voz de Deus. Quando você ouve uma pregação, você está ouvindo a voz de Deus. Através de um servo ou uma serva do Senhor. Mas também, não só o arrependimento, mas também traz a esperança. Porque quando você olha para a situação e fala assim, eu não mereço a salvação, eu não mereço a graça de Deus, o Senhor Jesus chega e fala assim, ei, mas tem uma saída. E nós temos esse encontro, todos aqui tiveram esse encontro com Jesus, e hoje nós tivemos que a esperança da salvação. Não por nossos méritos, não porque nós poderíamos alguma coisa, não, porque Ele quis, porque o nosso Deus quis, porque a graça de Deus foi derramada sobre nós. Como Lamentações de Jeremias fala, a misericórdia do Senhor se renovou a cada dia e por isso estamos aqui. Mas também nos traz direção, porque não basta somente nos arrependermos e ter uma esperança sem ficarmos parados. A direção vai conduzir você para a vontade de Deus. Pode perceber, irmãos, ninguém foi chamado na Bíblia que ficou parado na história. Moisés foi chamado e Deus deu uma direção para ele. Gideão foi chamado e Deus deu uma direção para ele. Os discípulos foram chamados e todos tiveram uma direção. Cada um cumpriu um propósito de Deus na terra. A voz de Deus nos traz direção, mas também nos traz a estratégia. Porque é muito difícil você fazer algo se você não sabe como fazer aquilo. Imagina Deus te chamar para falar, liberta o povo de Israel, mas você fala, como que eu vou fazer isso? Imagina Moisés, que ao ser chamado por Deus ali no deserto, ali cuidando das ovelhas, ele encontra aquela sarça ardente, e Deus fala com ele, e ele começa a ter essa direção que Deus dá para ele, volta para o Egito, porque você vai libertar o povo. E aí você olha lá o contexto ali, que ele começa a falar, mas como que eu vou fazer isso? E tal. Ou seja, Deus não só dá a direção, mas também dá a estratégia. Por isso que eu gosto muito e creio nisso, de que toda vez que Deus te dá um direcionamento, continue buscando a Ele, porque Ele também vai te dar estratégia. Deus, irmãos, Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele nunca nos deixou só. O Espírito Santo, hoje, na Nova Aliança, é essa estratégia principal, porque é Ele que vai te conduzindo na caminhada. Quando o nosso Senhor Jesus estava na terra e Ele estava para subir, Ele falou, vou deixar um Consolador para te ajudar. E Ele vai te ajudar a lembrar do que você deve falar. É interessante que logo depois Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre a igreja que estava ali, a igreja primitiva, todos foram cheios do Espírito Santo, e chega um momento que os discípulos são presos, Pedro, João, foram presos, porque um homem pescador de criação humilde, começa a ter a capacidade de falar com o Sinédrio, começa a ter a capacidade de falar com pessoas de alto escalão. Quem faz isso? É o Espírito Santo. É Ele que nos dá estratégia. Então não dá para ouvir a voz de Deus se não tem o Espírito Santo. Porque é Ele que, Ele que intermedia essa conexão com Deus. Mas, Gideão, como eu falei, ele foi encontrado pelo Senhor em um lugar comum, fazendo algo que não era esperado.
E lá em Juízes 6, no verso 11, você vai entender isso, porque ele fala assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezitra Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-los do midianita. Olha que interessante, no lugar que era para prensar as uvas, para fazer o vinho, Gideão estava malhando trigo. Em meio a uma crise, Deus ele vai te dar estratégia para você prosperar em meio à crise. Sabe, irmãos, nós precisamos crer piamente de que, por mais que as crises, por mais que as dificuldades cheguem no mundo, a igreja segue vitoriosa. Porque a nossa força não está nas mãos humanas, não está na nossa própria capacidade. Quem nos faz continuar vencendo é o Senhor Jesus. O que nos faz seguir vencendo é a esperança que a palavra de Deus nos traz quando fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. É por isso que eu digo que a igreja segue vitoriosa. E é por isso que nós precisamos clamar a Deus para que nos dê estratégia, para que em meio à dificuldade nós sabemos como lidar. Mas o Senhor se apresenta a Gideão e convoca ele para uma missão. Você foi comissionado também. Você foi chamado para uma missão. Sabia disso? Todos aqui, sem exceção. E aí a pergunta que fica, como o Gideão mesmo fala: como que eu vou fazer essa missão? Como que eu vou fazer o que o Senhor está me mandando? Se você ler o contexto, você vai ver que ele começa a indagar a Deus, ele começa a questionar a Deus: mas como que vai ser isso? Como que vai ser da estratégia, da direção? E da mesma forma, nós somos comissionados. Nós somos chamados para fazer isso. E a pergunta é: como que a gente faz isso? E aí a resposta está no texto que a gente leu lá no começo, no verso 14, que diz: com a força que você tem, vá libertar o povo de Israel. Com a força que você tem. É essa força que Deus vai te usar. É com essa força. Quantos aqui são fortes no Senhor? Irmãos, acredite. Talvez você não veja a verdadeira força que Deus já colocou em você. Existe um estudo mesmo que comprova que um soldado, por exemplo, quando ele chega e fala assim: eu estou no meu limite, ele só está no seu 60% de limite. E isso explica, por exemplo, quando uma mãe vê seu filho quase morrendo e ela encontra força não sei de onde, ou seja, de Deus, a gente sabe que é de Deus, mas na situação parece que não veio do nada, e consegue salvar seu filho. Eu já vi histórias de mães que levantaram um carro para salvar o filho que estava preso. Então às vezes você fala: eu não aguento mais, Jesus. E ele fala: você aguenta sim. Às vezes ele fala: Deus, eu não tenho mais força. Tem sim. Você só precisa acessar essas forças. Você só precisa encontrar essas forças. E aí a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a minha força. Talvez você está usando a arma errada. Talvez você está tentando encontrar a força no lugar errado. A nossa força, irmãos, está no Senhor. É quando eu permaneço no Senhor que eu sou forte. Ah, mas está doendo. Eu sei, permaneça no Senhor. Ah, mas está difícil. Permaneça no Senhor. É nesse permanecer que você vai encontrar a força que você precisa. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado, você já colocou a mão no arado, não pode voltar para trás. Porque, irmãos, não é só por causa da sua vida. Se você não sabe, o arado é uma máquina que o pessoal usava para preparar o terreno para a plantação. E alguns, ou às vezes era colocado sobre os bois, ou às vezes a própria pessoa colocava. E tinha uma ponta que ia rasgando assim a terra para colocar a semente. E quando ele fala que a gente não pode olhar para trás, é porque se eu olho para trás, eu perco a direção da frente. Se eu estou com um equipamento pesado, e aí eu estou levando, olhando para onde eu quero ir, e eu olho para trás, qual que é a tendência? Eu ir para o lado que não é para ir. Eu perder a direção. Quando, irmãos, nós pensamos em olhar para trás, não é só você que é prejudicado. A sua família é prejudicada. Os seus vizinhos são prejudicados. As pessoas que estão olhando para você, se espelhando em você e falando: nossa, eu quero ter a fé que ela tem. Se você desistir, se você parar, eles vão também parar. Deus te chama para uma missão hoje, irmãos. Você foi comissionado. Sabe, irmãos, nós temos que ter isso em mente. Por quê? Porque hoje em dia é tão fácil. As pessoas falam isso com muita frequência. Ah, segunda-feira, é tão ruim. Quando já ouviu isso?
Eu lembro na época de escola, que eu precisava falar, segunda-feira é o pior dia da escola. Porque dá uma preguiça de levantar, e não sei o quê. Irmãos, todo dia da semana é o melhor dia. Sabe por quê? Porque eu não vou trabalhar porque eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu vou fazer uma obra para Deus lá. E a gente vai entender o que eu quero dizer com isso, mas entenda, tudo que você faz é uma missão. A nossa missão é viver nessa terra. A sua missão é acabar quando Jesus te levar para a glória. Agora, a forma com que Deus vai te usar para fazer essa missão, às vezes vai variar. Às vezes, talvez Deus está te usando para fazer missão sendo um cozinheiro. Às vezes Deus está te usando para fazer missão sendo um pregador. Talvez Deus está te usando para fazer a obra de Deus, talvez mexer numa máquina em uma fábrica. Mas isso é obra. Isso é missão. E a gente vai entender isso mais para frente. Mas, nós precisamos entender, irmãos, que nós somos uma igreja, como eu falei, que acreditamos no arrebatamento. Mas, enquanto esperamos esse arrebatamento, nós precisamos clamar por um avivamento. Enquanto nós esperamos por um avivamento, enquanto nós esperamos por esse arrebatamento, nós não podemos ficar parados. Nós precisamos cumprir a missão que Deus colocou para nós cumprir. Aleluia. Irmãos, o ID não é uma escolha, não é uma opção, é uma comissão, é uma ordenança de Deus. O próprio Jesus falou: vão e pregai o Evangelho, vão e anunciem as boas novas. Não é uma escolha. Talvez você não tenha conseguido entender isso, porque talvez você precisa olhar para o que Deus fez por você. A gente tem a tendência de perder essa sensibilidade. Talvez você já tenha 10 anos de crente, talvez tenha 20 anos de crente, e você esqueceu o que Deus fez na sua vida. Porque quando eu olho para os discípulos, o que motivou eles a fazer o ID com tanta perfeição, com tanta excelência como eles fizeram, a ponto de dar sua própria vida, foi entender que eles andaram 3 anos e meio com Jesus e, tiveram um encontro com Deus que foi surreal, que foi surpreendente. Eu fico olhando para Pedro, que talvez quando Jesus subiu, ele falou: e agora, como vai ser? E tal, mas ele lembrava de tudo que Deus tinha feito com ele. Dos encontros, das conversas, dos momentos, dos jantares, dos almoços que ele teve com Jesus. Será que você lembra dos almoços que você teve com Jesus? Dos jantares que você teve com Jesus? Das orações que você fez? Das coisas que Ele tirou de você, que você achava que não ia conseguir vencer, mas Ele te ajudou a vencer? Dos pecados que Ele tirou da sua vida? Do lamaçal de pecado que Ele tirou você? Será que você consegue lembrar? Não perca de foco isso, irmãos. Não perca de foco. Sabe quantas vezes você jantou chorando porque aquele que você estava clamando não estava do seu lado? Quantas vezes você estava almoçando chorando, jantando chorando, por quê? Porque a alma estava amargurada, porque você estava pedindo uma bênção para Deus. E a bênção não chegou? Verdade. Se não chegou, crê que vai chegar. Continue firme. Por quê? Porque em nosso meio tem testemunhos de pessoas que permaneceram firmes e teve a sua resposta. Então continue. Não desanime. Não olhe para trás. E aqui, irmãos, eu quero ser bem prático nessa mensagem. Por quê? Porque Deus nos chama para uma missão. E o tema dessa mensagem é: vai com essa tua força. Vai com essa tua força. Sabe, nós, irmãos, fomos chamados para pregar o Evangelho. Missão e igreja são duas coisas que estão inteiramente ligadas. Não tem como separar as duas coisas. Eu falei já agora há pouco, o próprio Jesus é um exemplo disso. Ele fez missão em tudo que ele fazia. Ele entendia que ele não tinha tempo a perder. Sabe, aqui, irmãos, é uma coisa muito importante. Você não pode ter tempo a perder. Pare de perder seu tempo com coisas desnecessárias. Sabe, se você está insatisfeito com o seu trabalho, peça para que Deus te dê uma visão do alto sobre o seu trabalho. Sabe, é algo que Deus tem queimado muito no meu coração. Esses dias eu estava conversando com Deus sobre isso. Porque, falou: Jesus, eu faço isso, eu tenho essas habilidades, eu trabalho com isso, e como que eu jogo isso para o teu reino? Como que eu faço isso como eu faço uma missão que eu faço? E aí Deus começou a me relembrar de muitas coisas sobre isso. Sabe, irmãos, entenda, Deus não te colocou nesse emprego à toa. Deus não te colocou nesse emprego à toa. Eu vou enfatizar isso muito nessa noite.
Porque alguns sim foram chamados para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um evangelista. Sim, mas talvez Deus chamou para ser um empresário. E você tem essa missão e você não cumprir essa missão, é como se um pastor falar, eu não vou exercer meu pastorado. Porque Deus te chamou para isso. E a gente tem que entender, para que Deus me chamou? Qual é a área que Deus está me comissionando a fazer uma obra para Ele? E quando Jesus ele fala, se você olhar para quando Jesus começou o ministério dele, ele fala assim, é chegado o reino de Deus. E essa frase, é chegado o reino de Deus, tem muitas interpretações. E uma que eu gosto muito particularmente é que o reino de Deus chegou, ou é chegado o reino de Deus, quer dizer que agora nós temos acesso à cultura do céu. Ou seja, através de Jesus, quando ele começou seu ministério, a gente teve acesso a como que Deus pensa na terra. Porque o que Jesus ensina, nada mais é do que a visão de Deus, de como nós temos que viver. Quando você olha para Mateus 5, 6 e 7, onde tem o Sermão do Monte, que é uma das maiores pregações de Jesus, que Mateus foi muito detalhista e maravilhoso na forma de descrever essa pregação, aquilo nada mais é do que a ética do céu. É como um cristão, como um servo do Senhor deve se portar. É por isso que lá fala de vários assuntos. Fala sobre perdoar não, fala sobre não julgar, fala como você deve lidar com a sua vida, fala como você deve trabalhar, fala tudo. Porque está apresentando a ética cristã. E a ética se aplica numa sociedade. E quando Jesus fala que é chegado no reino de Deus, nada mais é, irmãos, que é semelhante a quando um rei ou um imperador manda um embaixador para uma nação. Para quê? Para ensinar a cultura daquela nação. Para que quando o imperador chegasse, o povo já estava ali acostumado com aquela cultura. Já estava, já entendi como funciona. Quando o Brasil aconteceu justamente isso. Chegou os portugueses. E aí chegou alguns para ensinar a cultura para os índios que estavam aqui. Quando veio o rei de Portugal e tal, aquela história toda, eu não vou dar a história da história brasileira aqui, mas quando chegou, o povo já estava acostumado. E começou a aceitar com mais facilidade. E é interessante porque Paulo mais para frente vai falar sobre isso. Que nós somos embaixadores do céu. Aleluia. Se você ler lá em 2 Coríntios 5:20, fala, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ou seja, assim como Jesus foi o primeiro embaixador do céu, vamos dizer assim, nós também fomos chamados para ser embaixadores do céu. Jesus ele veio mostrar a cultura do céu, como que nós devemos agir nessa terra. Da mesma forma, nós hoje somos chamados a mostrar aonde vivemos como um cristão deve viver. Nós somos embaixadores, irmãos. E olha, eu achei tão linda essa frase aqui. É como se Deus estivesse fazendo esse apelo para o nosso meio. Ou seja, Deus está te usando para falar para o povo, se arrependa. Deus está te usando para falar para o seu vizinho, ei, há uma esperança, há um caminho para seguir, há uma saída para a sua vida. Entende? Nós somos chamados como embaixadores. Por isso que eu falei, nós não podemos perder tempo, irmãos. Porque um vacilo nosso pode fazer uma alma se perder. Sabe, às vezes a gente não se dá conta, mas nós somos observados em todos os aspectos. E eu não digo isso no sentido de que, ruim não, eu digo isso de um lado bom. Às vezes eu já tive muita experiência, irmãos, de a pessoa chegar e falar assim, nossa, não falava para mim, mas falava para outra pessoa, nossa, eu quero ser como Cláudio. Eu quero, quando eu já vi isso, de pessoa falar assim, quando eu casar, eu quero, uma moça falando, eu quero um marido como o Cláudio, que trata a esposa como o Cláudio trata. E às vezes eu nem sabia, nem dava conta de que a pessoa estava me observando, porque não era da minha redondeza. Ou seja, às vezes a gente está sendo observado e a gente nem percebe, irmãos. Porque as pessoas estão olhando como a gente age, como a gente trata nossos filhos, como a gente trata nosso vizinho. Será que você dá bom dia para o seu vizinho? Será que você dá, você passa no mercado, você dá bom dia para o atendente? Imagina, irmãos, uma atendente de mercado, aguentando todo tipo de pessoa. E sim, às vezes ela está de mau humor, sim, mas você como cristão, já tentou dar um bom dia para ela? Porque às vezes, irmãos, ela está ali atribulada. Ela trabalha com atendimento, trata com um monte de pessoa. Às vezes ela não dá um bom dia. Às vezes ela brigou com o marido, não sei. E você como um servo de Deus, como uma serva de Deus, pode ser a luz para ela. Pode dar uma palavra de esperança para ela. Sabe, irmãos, eu sinceramente, eu acredito nessa missão 360. Que é, em tudo que eu faço, eu estou fazendo missão. Em tudo que eu estou agindo, eu estou fazendo missão. Em tudo, não há exceção.
Fazer missão, irmãos, é compartilhar a cultura do céu aqui na terra. Simples assim. Simples assim. Eu mostro como é a cultura do céu quando eu trato meu dinheiro. Eu mostro como é a cultura do céu quando eu lido com meu irmão, como eu falo com a minha esposa, como eu falo com meus sobrinhos, como eu falo com meus colegas de escola, com meus colegas de trabalho. Tudo isso. Como eu entrego uma demanda do trabalho. Você entrega as demandas do trabalho no horário certo, na prazo certo? Você entrega o seu trabalho em dia na escola? Tudo isso mostra a cultura do céu. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Deus que ele é organizado e perfeito. É um Deus excelente. Jesus tinha agenda. Quando Lázaro morre, você percebe que ele fala, não posso ir lá agora, tenho que terminar uma obra aqui. E ele espera alguns dias para depois ir. Ou seja, se Jesus teve agenda, por que você não tem ainda? Irmãos, entenda, fazer uma obra de Deus perfeita é muito mais do que só vir à igreja no culto. É muito mais do que isso. É honrar Deus em tudo, irmãos. É honrar Deus em tudo. Nas suas contas, na sua maneira de viver, na sua forma de falar, na sua forma de trabalhar, em tudo. Nós precisamos olhar para nós e falar, Deus, aonde eu posso melhorar ainda mais? Porque eu sei que os irmãos estão fazendo isso. Mas aonde eu posso melhorar mais? Porque, irmãos, sabe, eu particularmente, eu creio que o cristão ele tem que se diferenciar em tudo mesmo. Nós temos que ser diferenciados, irmãos. Nós temos que entregar o melhor trabalho. Se você cozinha, você tem que entregar o melhor bolo. Se você é um trabalho na fábrica, entrega as melhores peças na fábrica. Por quê? Porque, irmãos, às vezes você não vai ter a oportunidade de falar para a pessoa que está do seu lado da palavra de Deus, verbalmente. Mas quando ele olhar o seu trabalho e falar assim, o que aconteceu aqui? Tem algo diferente. Como você conseguiu fazer dessa forma? Como você conseguiu fazer isso? Lembra de Bezalel, lá em Êxodo? Como que eles fizeram a obra? Fazendo arte. Fazendo esculturas, fazendo obras de madeira, de ouro. Sabe? E às vezes a gente começa a desprezar isso um pouco. Deus também te usa quando você faz um quadro, quem pinta, não sei se alguém pinta aqui, mas se alguém tiver esse desejo de fazer artes cênicas, é maravilhoso. Eu conheço pessoas cristãs que Deus revela o quadro que ela tem que fazer. Eu já vi o testemunho dela, de que ela é uma artista, ela fez arte cênica e ela pinta. E ela começava a orar, Deus, me dá inspiração. E às vezes ela fazia um quadro, uma arte abstrata. E a pessoa que comprava olhava e falava assim, nossa, eu senti uma paz quando eu vi esse quadro. Nossa, eu não sei o que, eu coloquei na minha sala, mudou o ambiente. Irmãos, não é o quadro que muda o ambiente, é a presença de Deus que está na sua vida. Entende? É isso. Não importa o que você faça. Eu trabalho com limpeza. Irmão, que trabalho maravilhoso você tem. Porque você faz uma coisa suja e você não limpa. É uma representação do Evangelho de Cristo. O que Jesus fez na nossa vida? Estava todo sujo, nos limpou. Se você trabalha com limpeza, que coisa maravilhosa. Você mostra nas suas mãos o que Jesus faz na nossa vida. Entende? Como a gente precisa olhar para a nossa vida e falar assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me chamou como missionário e eu não preciso fazer muito esforço. Porque já está em mim. Já está naquilo que você faz todo dia. Agora você só precisa olhar com a perspectiva certa. Se você falar, nossa, meu trabalho é chato. Ai, que canseira. Aí não vai dar. Mas se você acordar todo dia, Deus, glória a Deus que eu tenho um trabalho. Glória a Deus que eu posso fazer isso. Glória a Deus que eu posso fazer aquilo. Glória a Deus que eu posso usar. E às vezes, irmãos, na sua cabeça, mas eu queria tanto, sabe, pregar o Evangelho e tal. Ok, Deus vai te dar a oportunidade de fazer isso. Mas talvez hoje Deus quer te usar para abençoar a obra de Deus com as suas finanças. Sabe por que eu falo isso? Porque, olha que interessante, quando você olha para a Bíblia, você olha lá para o Êxodo, você vê que Deus chamou os levitas para cuidar do tabernáculo do Senhor. Mas pensa comigo, a Bíblia vai falar que tinha os pães ázimos. Quem faz pão? Então tinha padeiro. Olha só, uma tarefa que ninguém dá conta, mas tinha padeiro. Só que como que eu vou para fazer pão? O pão era sem fermento, mas tinha uma coisa que era fundamental, o trigo. Então eu preciso do agricultor. Só que a Bíblia não me fala que os levitas eram agricultor. Quem era agricultor? Era o povo que trazia a oferta. Era o povo que trazia as primícias. Entende? Como você é útil? Às vezes aquilo que você faz está suprindo a obra de Deus, está capacitando a obra de Deus para ir mais para frente, você nem dá conta. Às vezes é na forma monetária. Às vezes também é na forma de trabalho. Por exemplo, nós temos as festividades. O que você tem na festividade? Bolo. É nessa hora que a gente conta com as irmãs que fazem bolo.
A sua obra está sendo usada no reino de Deus. Ô, glória. Talvez você tenha uma habilidade extrema em organização e administração. E quantas vezes a gente olha os nossos irmãos que cuidam da parte administrativa da igreja e vê a excelência que eles fazem. Isso é um dom que Deus deu na sua vida. Se você cuida de algo da igreja que você está sendo organizado, isso é um dom que Deus colocou na sua vida. Um dom natural. Não é um dom espiritual como a Bíblia fala, mas é um dom natural. É uma habilidade natural que você tem. Se você é bom de vendas, irmãos, tem coisa maravilhosa. Entende? Então tudo que você faz, glorifica o nome de Deus. Só que, entrando nesse ponto, como fazer missão, a gente precisa entender alguns pontos. Primeiro, nós não podemos nos conformar com este mundo. Não tem como eu pegar tudo isso que eu falei se eu for conformado com este mundo. Se eu aceitar como este mundo funciona. Não, nós não aceitamos. Por quê? Romanos 12, verso 2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu olho para a minha empresa e eu vejo todo mundo de mau humor, o que eu vou fazer? Eu vou ser o mais alegre daquele lugar. Eu falo isso, irmãos, porque aconteceu comigo. Eu lembro quando eu trabalhava numa agência de marketing e eu chegava, todo mundo de cara, sabe, segunda-feira, todo mundo assim, e eu tinha a habilidade de passar em todo o setor, falar bom dia e tal, ótimo dia e tal. E as pessoas olhavam assim: nossa, o Cláudio nunca está triste, o Cláudio nunca está desanimado. Por quê? Porque eu aprendi. O Jesus renovou a minha vida. Eu preciso ter comunhão com meus irmãos. Se eu estou trabalhando na empresa, eu preciso ter comunhão com os membros que estão ali na empresa. Eu não posso estar brigado com o setor do lado, porque eu vou precisar dele depois. Então ele passava em todo o setor dando bom dia e tal, e a sessão via diferença. Ou seja, você precisa mudar o ambiente que você está. E Deus chamou para isso. Deus chamou para isso. Sabe? Só que nós temos essa habilidade de nos conformar. Ah, o mundo é assim mesmo. Eu já vi certa feita, não estava perto, eu não pude ali instruir aquela pessoa, mas eu já ouvi a pessoa falar assim: ah, é normal, todo mundo mente. Não, todo mundo mente não. Um cristão não mente. Um cristão não mente. Sabe, são coisinhas que a gente ouve no nosso dia a dia, às vezes no trabalho e tal, e a gente tem que, tem que falar: não, não é isso. Então eu vou agora mostrar como que é a cultura do céu. Por isso que eu falei da prontidão do trabalho, de entregar as coisas certinho. Por quê? Porque é mostrar como que tem que funcionar. Eu conheço uma empresa, por exemplo, que eles têm tanta essa cultura do céu implantada na empresa, que eles colocam na carga horária do trabalho 2 horas de devocionais. Toda segunda-feira, se eu não me engano, eles colocam, função do funcionário. Vai ter lá como se fosse um culto ali dentro. E eles tocam, eles cantam, eles pegam a palavra, oram para todo mundo e assim vai. E está implantado na cultura da empresa. Você quer empreender? Coloque isso na sua empresa. Ah, mas o cara não é cristão. Ela tem que ser. A gente, irmãos, entenda. A gente não se conforma com o mundo. O próprio Paulo que fala, não, em algumas versões fala, não se amoldem. Amoldar é se colocar na forma. Entende? Nós não podemos entrar na forma do mundo. Nós não podemos. Nós vamos mostrar, é assim que a Bíblia fala que é, então eu vou mostrar como que a Bíblia fala que é. E vou agir dessa forma. Ah, mas não quer seguir. Tudo bem, mas eu vou seguir o que a Bíblia fala que tem que seguir. É assim que a gente faz. Entende? E aí eu pergunto, qual que é o sentimento quando você vê o mundo como está? Como que você olha para o seu amigo que está na perdidão, o seu colega lá de trabalho que está todo oscilante no mundo, como que você olha para aquilo? Você se sente incomodado com aquilo? Ou você aceita? Quando você vê o seu colega da escola falando um monte de palavrão, você se conforma com isso? Você acha isso é normal? Quando você ouve o seu colega de escola ouvindo tantas músicas tão terríveis, que é inaudíveis, porque é uma sujeira no nosso ouvido, como que você se comporta? Será que você aceita? Entende? Como a gente precisa colocar a cultura do céu na terra? É nesse sentido que eu estou falando. Lógico que a gente não vai colocar nada na cabeça de ninguém, irmão, mas a gente precisa, irmão, pergunta, tá tudo bem? Você gosta de ouvir esse negócio mesmo? Será que isso te alimenta? Sabe, a gente tem que ter esse diálogo, irmão, a gente precisa falar a verdade às pessoas. Sabe? Gideão aqui, ele não estava conformado. Ele estava inconformado, porque ele tenta, no meio daquela crise, ele começa a fazer um negócio que ninguém estava fazendo. Ele começa a mudar a situação. Mude aonde você está inserido. Mude a área que você está inserido. Deus vai te usar para aquilo. Não se conforme. Outro ponto, use o que Deus já colocou nas suas mãos. Sabe, às vezes a gente espera muito por algo pronto. A gente espera muito de capacidade externa. Ei, Deus já colocou nas suas mãos o que você precisa usar para vencer.
Deus já colocou na sua mão que Ele quer te usar. Já está na sua aptidão. Pare de olhar uma profissão porque dá dinheiro. Olhe porque dá almas. Sabe, irmãos? Eu tenho isso muito na minha cabeça. Desde pequeno eu tenho isso. Não foi pessoas que colocou, foi o próximo que colocou em mim. E eu creio nisso porque eu tenho vivido isso. Não olhe a profissão que você vai fazer porque, dá muito dinheiro. Sim, ok. Que bom. Mas aí, vai abençoar o reino de Deus? E o reino de Deus não é só a igreja. O reino de Deus é muito mais do que isso. Porque às vezes Deus te coloca numa empresa para você ganhar uma alma. O nosso pastor já mudou esse testemunho. De que Deus diminuiu o salário dele, colocou em outra empresa por causa de uma alma. Entende? Então, use o que Deus colocou nas suas mãos. Quando você olha para Gideão, ele fala, com a força que você tem, vai lá e vence o povo. E ele não tinha, a Bíblia não fala que ele tinha experiência de guerra, irmãos. Não tinha. Mas ele vai lá. E ele usa o que Deus deu na mão dele. Quando você olha para Moisés, a mesma coisa. Ele fala, mas Senhor, como que eu vou lá? E você vai ver que Deus vai falar, o que você tem em suas mãos? Um cajado. Então usa o cajado. Era o que ele tinha. E era o cajado que Deus usou. Do cajado veio o milagre. Talvez do seu trabalho, que Deus colocou na sua vida, vai vir o milagre que você precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente não sabe. Talvez você, mas Deus, por que eu vou nessa empresa? Vai buscar o Senhor. Ele vai te revelar porque você está lá. Entende? Deus tem um propósito em tudo, meus irmãos. Tem um propósito em tudo. Sabe? Como cristãos, nós somos santificados pelo Senhor. Mas também somos capacitados para potencializar a nossa qualidade. Porque a gente sabe que a gente tem defeitos. Sim, e Deus está a cada dia nos aperfeiçoando nossos defeitos. Ok. Mas e as suas qualidades? Você tem noção das suas qualidades? Ou talvez você, eu não tenho nenhuma qualidade. Para com isso, você tem sim. Olha para dentro de si e começa a reconhecer o que Deus fez na sua vida. Porque as suas qualidades não é mérito seu, é mérito de Deus que Ele fez. É mérito de Deus que Ele fez. Até nas suas qualidades Ele é glorificado. E aí quando nós temos encontro com Deus, ou seja, nossos defeitos são santificados, mas nossas qualidades são potencializadas. Porque se eu sou organizado, eu mostro essa organização na excelência de Deus. Se eu sou sistemático, eu mostro meu sistema. Eu sou meio assim, eu preciso de tudo muito organizadinho, senão eu não consigo fazer. Minha esposa sabe que ela até fica brava comigo por causa disso. Para mim, eu faço lista para tudo. Mas então eu vou pegar essa coisa na minha cabeça de fazer lista com tudo, então eu vou usar o reino. Eu faço lista para tudo, irmão. Eu tenho lista para tudo na minha vida. Então, olhar meu celular, sai lista para, checklist da igreja. Tem que levar isso. Eu tenho lista. Entendeu? Por quê? Porque se eu tenho essa qualidade, essa habilidade, então eu vou usar para o reino de Deus. Para não deixar nada sair do controle. Para colocar tudo certinho para glorificar o nome de Deus. Então use o que Deus te deu para o reino de Deus. E o último, irmãos. Só que antes, olha só para te lembrar um pouquinho, Josué 1,9, olha o que Deus fala. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Então lembre disso, é Deus que te capacita. Gideão se sentiu incapaz, mas no meio desse sentimento, Deus mostrou a verdade para ele. Não olhe para dentro de você, olhe para mim, olhe para Deus, olhe para o seu Deus. Quando você se sentir incapaz, irmãos, não olhe para dentro de você, olhe para o seu Deus, porque é Ele que te capacita. A unção que está sobre a sua vida vai te fazer o que você jamais faria, ir em lugares que você jamais iria e ser aquilo que você jamais seria. É a unção de Deus na sua vida. E essa unção vem do Senhor. Sabe, a terceira coisa que eu queria falar, não despreze as ferramentas que o Senhor colocou em suas mãos. Primeiro eu falei, use o que você tem. E agora comece a olhar para dentro de si ou da sua vida e comece a olhar o que Deus colocou. Quais ferramentas Deus colocou nas suas mãos? Irmão, se você olhar aqui, no Juízes capítulo 7, você vai ver a vitória de Gideão sobre o povo dos midianitas. E é muito curioso. Se parecer engraçado. Porque Gideão vai para a guerra sem nenhuma espada. Gideão vai para a guerra sem nenhum escudo. Mas com um vaso e tochas. Às vezes a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos pode parecer estranha. Pode não parecer uma arma de guerra. Mas em meio a isso, Deus entra em cena e te dá vitória. Por isso que o mais importante é você ser obediente ao que Deus te colocou para fazer. É ser obediente ao chamado de Deus na sua vida.
Não importa se as suas ferramentas, suas armas não se parecem com armas de guerra. Porque quem dá a vitória é o nosso Deus. E é interessante, irmãos, porque Gideão, a única coisa que ele tem que fazer é quebrar o vaso e colocar a tocha. Simples assim. Por quê? Olha só. Verso 22 do capítulo 7. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento de homens se voltassem um contra os outros, e com as suas espadas, mas alguns fugiram e tal. Olha só, a Bíblia fala, o Senhor fez com que os homens se olhassem um para o outro e matavam o outro. A função de Deus foi obedecer o que Deus mandou. Quem deu a vitória foi o Senhor. Quer vitória? Obedeça o que Deus mandou você fazer, sem questionar, sem pensar em voltar para trás. Deixa que da vitória Deus cuida. Como vai vir? Não importa. Eu só sei que vai vir. Eu só sei que vai vir, irmãos. Alguns Deus abriu o mar vermelho, glória a Deus. Outros andou sobre as águas, glória a Deus. Gideão aqui foi com o vaso e com a tocha. Davi foi com a funda. Qual que é a sua ferramenta? Pensa aí agora. E é interessante, porque quando Davi vai vencer o gigante, ele não fala, eu vou com você com a funda. Eu vou com o Senhor na força do Senhor, o meu Deus. Então, você tem as suas ferramentas. Lembre que você tem elas. Use elas como Deus te capacitou para usar. Mas lembre, você não vai com as suas ferramentas. Você vai na força do Senhor. É na força do Senhor que você batalha. É na força do Senhor que você trabalha amanhã. É na força do Senhor que você vai fazer aquelas peças na fábrica. É na força do Senhor que você vai cozinhar amanhã com os seus clientes. É na força do Senhor que você vai fazer aquelas vendas. É na força do Senhor, irmãos. É na força do Senhor. Então, não despreze. Não despreze as ferramentas que Deus colocou na sua vida. Sabe? Busque o Senhor com todas as suas forças. Fala, Deus, como o Senhor quer me usar? Sabe? A gente tem que falar, mas em que? Não, você já sabe no que Deus quer te usar. Você já sabe. Está dentro de você. Está dentro de você quem manda ali. É só usar. É só fazer. É só se dispor. É só se dispor, irmãos. Com as forças que você tem. Vai com essa força mesmo. Se te faltar força, fica tranquilo. O nosso Deus, ele é poderoso para te renovar as forças. Fica tranquilo. Só vai. Vai indo, vai crendo que Deus vai fazendo. Vai crendo que Deus vai fazendo. Viva cada dia o seu dia. Amanhã é segunda-feira? Vem na segunda-feira. Glória a Deus. Não se preocupe com a terça. Na terça Deus vai prover. Mas faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos com total excelência. Não seja preguiçoso. Não seja, sabe, vacilante. Não. Seja excelente no que você faz. E honre o Senhor em tudo. Quer comais, quer bebais. Façai tudo para a glória de Deus. Irmãos, se coloque de pé. Eu quero orar nessa noite.